Outra dica aqui, faça o spin, né? O spin telling, ele é uma técnica de vendas, né? Ele situaciona uma comunicação ali para vender, mas quando a gente está fazendo a intervenção, nada mais é do que negociar com um receptor, que na sua maioria, no nosso caso, é o medicamento, né? É com o medicamento, logo é com o médico, e a gente consegue criar passos dessa conversa que envolvem a situação em que eu estou, o problema que pode ser gerado e as implicações, e a partir das implicações que possam até que eu coloco ali daquele raciocínio clínico, gerar necessidades, onde eu consiga dizer, dentro dessas necessidades, podemos intervir nisso, nisso, nisso. Logo, a gente já vai ver um pouquinho como que a gente pode usar essa técnica que é de venda, de negociação, para estruturar minha argumentação em um round, numa intervenção, e melhorar minha comunicação para construir essa conexão, tá? Então, é uma metodologia de venda baseada em 4 tipos de perguntas: situação, problema, implicação e necessidade, e ela é muito utilizada para negociações B2B, né, nos negócios de tecnologia, business to business, de produtos complexos. Mas, conversando, isso aqui surgiu num grande brainstorm, Ana, já vai fazer acho que uns 5 anos que a gente fez esse brainstorm, e trouxe essa metodologia aqui, e eu uso muito nas minhas aulas para fazer essa conexão do farmacêutico estruturar seu modelo de comunicação e argumentação, que não deixa de ser uma negociação onde ele quer ganhar algo, ele quer vender algo, que é a sua intervenção. Então, usando o SPIN, tá? Então, qual é a ideia? Na situação, eu vou pensar qual que é a situação do paciente na minha análise, né? E na conversa, então, entre o emissor e o receptor, entre o farmacêutico e o médico, por exemplo, eu vou trazer a situação do paciente. Então, eu vou trazer os exemplos, eu vou deixar as perguntas que a gente criou para nortear a utilização dessa ferramenta. Então, para fazer com que o médico veja a mesma situação que tu está vendo, para criar essa primeira conexão e para ele perceber que tu sabe daquele paciente que nem ele sabe daquela parte do paciente que tu vai discutir. Então, eu situaciono aquele caso clínico para o paciente, tá? No problema, eu situaciono e eu começo a fazer ali a interlocução com o médico e pergunto sobre quais problemas ele possa estar vendo. Então, ao invés de eu falar assim, a creatinina está alterada, tem alguma questão com a função renal? São perguntas, são conversas de perguntas para que tu consiga buscar do receptor, que é o médico, para que ele vire um emissor nessa comunicação e para que juntos vocês criem uma conexão e gerem necessidades para aquele paciente, tá? Nas implicações, quais as implicações que esses problemas, então, ele vai ter falado que alguns exames estão alterados, que existem sinais logísticos em algum local, que existe status físico com alterações, como no abdômen, na respiração, né? Então, posso ter secreção, existe algum exame de imagem, nos problemas tu vai tentar captar dele isso, ou, né, nessas perguntas que faz, como que tá a escuta pulmonar, como que tá, existem sinais logísticos nessa ferida operatória, né, nessa incisão cirúrgica, existem perguntas para que tu faça com que o médico vire o emissor. Nas implicações quais desses, se tiverem alterados, porque quando tu fizer a pergunta nos problemas, para achar o problema, tu quer realmente encontrar a resposta do médico, na comunicação do médico, que tem um atomo de tórax alterada, que tem sinais logísticos naquela incisão cirúrgica, e tudo isso tu já investigou lá quando tu tentou entender o caso clínico do paciente, tá? Então, não dá para ir fazer sem saber, só querendo buscar do médico, porque a gente já sabe que tempo de médico é pouco, e se a gente fica ali muito tempo, ele já sai, agora não posso, depois tu fala comigo, e aí nunca mais intervenção, tá? E aí, as implicações para ver se o médico também avalia o que tu avalia através daqueles problemas e o que aqueles problemas podem gerar. Então, o que eles podem causar no paciente. E nas necessidades, então, eu entendo que tem esses problemas, alterações de exames, por exemplo, que isso pode gerar tais implicações, então eu tenho necessidades que resolverão essa implicação.
né? Exemplo, eu tenho uma necessidade de ajuste de função renal e eu tenho um paciente que está séptico. Será que faz sentido? Porque daqui a pouco não estava bem registrado no prontuário. Estou falando aqui de um cenário que tu conseguiu investigar o caso clínico do paciente e ele não só conseguiu exames laboratoriais e exames de imagem, porque paciente grave dentro, né, estável dentro da gravidade, registros pobres mesmo de prontuário, porque a gente tem aqui N realidades de hospitais, né? Então, por vezes, tu vai ter que ir até o médico, até aquele local, para buscar mais informações para que aquilo que está vindo na prescrição, para que aquilo que está vindo de exames laboratoriais se acresçam das informações da clínica do paciente. Então, dentro dessas implicações, tu vai conseguir categorizar o que tem mais prioridade e já vai conseguir ter uma carta na manga, que é, vamos ajustar o antibiótico, vamos ajustar a dose do ácido valproico, e assim a gente vai levando. Então, é um modelo que aqui, os próximos casos clínicos, a gente vai tentar usar ele e vou mostrar uma forma de palavras e de formas que vocês podem estruturar essa comunicação para ela ser efetiva e vocês conquistarem a intervenção, né? Porque a gente quer cuidar do paciente, a gente quer a segurança do paciente. Aqui é um caso fictício, tá? Então, é um paciente EGM, 56 anos, feminino, com uma história prévia sem comorbidades, vinha há 20 dias com infecção por Covid-19, com esquema vacinal completo e com muita tosse seca relatada durante a infecção por Covid. Após período de isolamento, inicia com uma tosse expectorante, febre, congestão nasal e dor ao respirar, um cansaço extremo e fraqueza. Apresenta leucograma infeccioso, PCR alterada, um raio-x com consolidado à esquerda, chegando à unidade de pronto atendimento com esforço ventilatório, recebe máscara de Hudson, né, fica estável e interna e clínica médica ou enfermaria. Tem uma hipótese diagnóstica, então, de pneumonia comunitária. Passa a receber, né, iniciando, então, com azitromicina e amoxicilina clavulanato em catéter venoso periférico, que é o CVP aqui, dipirona, se necessário, soro fisiológico nas primeiras 24 horas para hidratação, tá? Após 3 dias de antimicrobiano, apresenta leucograma normal, parâmetros infecciosos normais, sem febre, e constatado que não há outros medicamentos por este catéter, né? Pelo catéter venoso periférico. Então, aqui foi aquela tua análise do prontuário, daquele caso, daquele paciente que está na tua ficha, na tua unidade de pacientes, e tu identifica, e tu é o farmacêutico que vai ter que intervir, provavelmente, nesse caso aqui, porque ele dá direcionadores de que há uma possível intervenção a ser realizada aqui. E aí, o médico que tu tem que intervir é esse aqui. Esse é o médico. Como que tu vai chegar para falar com esse médico? Primeira coisa é, começaram as visitas, começaram as intervenções na área. Agora, tu não é mais o farmacêutico que faz o contato telefônico. Tu é o farmacêutico que vai para a unidade. Então, a tua chefe foi lá e disse, hoje tu vai ficar com a enfermaria nono A. E aí tu vai ficar. E aí tu vai cruzar por esse médico aqui. E antes tu ligava para ele no telefone, ele já não era a pessoa que melhor te recebia. Mas tá lá o paciente precisando do nosso cuidado, precisando da nossa atuação, e a gente vai passar por cima disso, lembra? A gente não vai desistir, e a gente vai gerar uma estrutura para conversar e conquistar esse médico que está lá sisudo e não quer melhor. Né? Então, primeira coisa, eu preciso fazer a análise técnica desse caso. Então, como é a análise técnica do caso? Eu li o prontuário, eu entendi a história prévia, isso exige tempo do farmacêutico, né? Eu busco, essa não é uma paciente que tinha comorbidades, mas se tivesse história com pregressa de doenças de comorbidades, né? De doenças como diabetes, hipertensão, isso geraria até mais investigação de farmacoterapia. Como você se apresenta, então eu chego, enxergo esse médico, como que eu chego nele? Eu bato no ombro, eu olho o que ele está fazendo, ele está prescrevendo, está concentrado, quando ele levanta e vai pegar o prontuário físico, qual é o momento, né? Então, qual o meio de contato que eu vou escolher? Eu
trouxe o caso que é o farmacêutico que está indo para a unidade, mas às vezes eu não fui para a unidade ainda. Por exemplo, os colegas que responderam não. É o telefone. Então, como é que é? Ele não me recebe, ele já começa assim, aqui é o farmacêutico clínico, aqui é a farmacêutica clínica Gabriele, então, doutor, aqui é a Gabriele, a farmacêutica clínica, tô ligando para o senhor, ele já faz assim, aí já é aquele médico que não tá nem na recepção, zero. Como que eu vou falando? Eu dou uma aceleradinha no telefone para falar? Eu mando por WhatsApp. Qual é o horário bom de mandar a intervenção por WhatsApp? Em que momento esse médico vai ver? Aí eu mando, fica 24 horas, ou eu mando um texto desse tamanho, ou eu invento de mandar um áudio. Gente, cuidem isso. Perguntem, doutor, aqui é a Gabriele, posso lhe mandar uma intervenção? Ele diz, eu não consigo te atender. Posso lhe mandar pelo WhatsApp? Ele vai dizer, para mim pode ser, fica melhor, só que eu só consigo ler depois do meu consultório. Ou eu vou até o posto de enfermagem e vou observar, ele já saiu da prescrição, ele vai do leito. Quando ele for trocar de unidade, eu vou atrás, doutor, aqui eu gostaria de falar com o senhor. Então, qual é o meio que eu vou escolher para contatar? Porque isso também muda o formato de comunicação e o cuidado que eu vou ter que ter nessa comunicação e o cuidado que eu vou ter que preparar a conversa para poder conversar com esse médico. E aí, se esse resultado, né, eu preparei a conversa, eu conversei com o médico, o que eu faço se o médico disser, não vou mudar? Eu desisto? Nunca mais eu vou falar com esse médico aqui? Nunca mais eu vou querer ver esse médico aqui? Então, né, pessoal, eu vou tentar, daqui a pouco eu vou pedir um apoio para um farmacêutico mais sênior, né, alguém que já, olha, tu conhece esse médico aqui? Ele não estava de boas, o que eu faço? E aí tu vai entender, ele vai te dar alguma dica, olha, já falei com ele no horário tal, é melhor, ele gosta que falem com ele depois que ele sai do ambulatório, do consultório, ou ele gosta, olha, ele chega às 6 da manhã, 6h30, 7 horas, ele já está no posto de enfermagem passando prescrição, já viu alguns pacientes da unidade tal, ele gosta que ele gosta de ser contatado naquele momento, e aí eu vou ter que me preparar, às vezes eu vou ter que ter visto o dia anterior para estar lá às 7 horas, mas eu não vou desistir. Se eu tentei 3 vezes, eu não vou tentar a quarta? Não, vou escalonar para minha gestão, vou tentar contar, porque daqui a pouco há um fluxo na minha instituição para dizer que existem médicos que não estão aderindo, ou o indicador vai poder mostrar isso para o corpo clínico, e a gente pode ter formatos para poder avaliar isso. Mas eu preciso pensar nesses passos.